Olá, shalom e um bom e abençoado dia para você, para toda a sua família. Eu sou Mônica Figueira, uma das pastoras aqui da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, e esse é o programa Um Passo de Fé, um programa que chega até você com a pregação do Evangelho de Jesus, uma mensagem poderosa, a mais poderosa que eu conheço, que pode transformar, curar, libertar, abençoar a sua vida. Você pode conhecer um pouquinho mais de quem somos, o que pensamos, qual é a nossa missão nessa terra, a nossa visão, a nossa proposta de cristianismo. Entrando nas redes sociais, você pode visitar o nosso site www.comcriste.org ou qualquer uma das redes sociais, Facebook, o Twitter, Instagram, e ali você vai conhecer um pouquinho mais de quem somos. Agora desfrute daquilo que Deus preparou com você e que esse programa possa mais uma vez abençoar a sua vida. Vamos celebrar a Cristo! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. E ao terceiro dia, ressuscitou, ressuscitou. Josué, o sexto livro da sua Bíblia aí, né? Capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus.
Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Diga aleluia. Amém. Eu acho muito impressionante o fato de que Calebe, esse homem admirável, personagem bíblico dos mais inspiradores que temos, ele chega aos 85 anos de idade, dizendo que está cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de vontade de conquistar, que a força que ele tem na sua velhice é a mesma força que ele tinha 45 anos antes. E eu fico lendo essas coisas, o meu coração fica instigado. Eu não sei, irmão, se depois de ter completado os meus 50, eu estou assim, inconscientemente buscando uma fonte da juventude. Mas, bem que seria bom se nós descobríssemos a fonte da juventude, não é verdade? Se nós entendêssemos como podemos vencer o tempo. Estamos pisando já no novo ano, o calendário já virou de novo, irmãos. E temos que admitir que uma parte de nós está sendo consumida na sua força pelo tempo, tem menos vigor, tem menos vontade, tem menos entusiasmo hoje do que ontem, e às vezes nós nos submetemos a esse processo como se ele fosse assim irreversível, como se ele fosse um caminho do qual a gente não pode fugir. É isso mesmo, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais fraco, mais desanimado. Mas parece que a palavra de Deus nos apresenta uma possibilidade de que, apesar do tempo, nós mantenhamos a saúde e a força. Pelo menos eu leio isso. E se eu leio na Bíblia, eu creio, porque a Bíblia é a verdade, amém? Eu sei que tem gente aqui que não está preocupada com isso. Jovenzinhos aí que tem muito pavio para queimar, não é? E nem fizeram as contas, mas a realidade é que o tempo passa e se nós não descobrirmos uma forma de viver que nos renove, nós vamos cada dia ter menos para dar. Menos para dar para Deus, menos para dar para os outros. Embora, como eu falei, essa não seja a perspectiva pela qual Deus quer que nós vivamos. Isaías profetizou no capítulo 40 do seu livro, versículos 30 e 31, ele diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está escrito na palavra, irmãos. Então é possível que nós descubramos essa maneira de viver que nos renove apesar do tempo. O Salmo 133, Salmo 103,
versículos 3 a 5, diz assim: Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua alma e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Diga: eu recebo. Por favor, receba mesmo, porque Deus conta com você. Receba mesmo, porque há uma história para se cumprir através da sua vida, e é necessário que você esteja cheio de entusiasmo e saúde. E eu quero dizer para você, nessa noite, primeiro domingo do ano, que há uma maneira de que você avance, que você possa chegar ao último domingo desse ano, será dia 25 de dezembro, e que você possa chegar naquela noite das luzes, mais animado, mais fortalecido do que você está agora no primeiro dia. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso, e quero me inspirar na vida desse homem que aos 85 anos tem a mesma força que tinha aos 40. Opa! Então, ele descobriu a fonte da juventude. E eu quero beber dessa água com você também. Topa? Quem topa beber da fonte da juventude nessa noite? Quero que você entenda que o fato de Caleb dizer, não era só que ele se sentia, é que ele realmente estava tão vigoroso quanto há 4 décadas e meia atrás. Mas isso não foi resultado assim de alguma operação sobrenatural imediata de Deus, não. Na verdade, foi resultado do estilo de vida que Caleb escolheu, dos princípios que governaram sua vida. Na verdade, essa força que ele tinha era resultado de uma construção. É por isso que essa palavra não é só para quem está como eu aqui, entrando no clube dos 50 ou dos 60, é para os jovens também, porque dependendo das escolhas que você faz hoje, você vai viver menos e mal, ou você vai viver mais e muito bem. Caleb fez escolhas que possibilitaram que a sua vida se renovasse com constância. E olhando para o próprio testemunho dele, as palavras que ele diz, porque ele não diz só eu estou vigoroso, ele conta um pouco da sua vida aqui, nessa conversa que ele tem com Josué. E algumas coisas me saltam aos olhos e me inspiram. Eu aprendo aqui com esse exemplo que as nossas forças se renovam quando nós temos companheiros de aliança e fé. O texto começa dizendo que os filhos de Judá chegaram diante de Josué. Josué era o líder da nação, o pastor daquele povo. E Caleb, de uma forma especial, se aproxima de Josué e começa a compartilhar velhos sonhos que ele trazia no coração. Quem era Josué na vida de Caleb? Naquele momento era o líder, mas mais do que o líder, Josué era um amigo de longas datas, era um companheiro de aliança. Desde menino, essa amizade foi cultivada. E nós não fazemos ideia do quanto as boas amizades, e eu não me refiro aqui, irmãos, às amizades superficiais, a pessoas que a gente conhece, desfruta e depois perde de vista, amizades sazonais, não é? É meu amigo por algum tempo. Há pessoas assim que interagem conosco por um tempo, nos abençoam, são abençoadas, fazem parte do plano de Deus. Mas nós precisamos aprender a investir em amizades profundas no Senhor. Amizades que se tornam aliança. Pessoas que conhecem a nossa vida, as nossas fraquezas, que conhecem os nossos sonhos, que conhecem e confirmam as promessas de Deus na nossa vida. Vou dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração para você. Pessoas solitárias vivem menos. Pessoas solitárias
se abstêm e muitas vezes somos solitários. Eu diria que nós, os que nos convertemos e temos o privilégio de viver no meio dos santos, no meio da casa de Deus, se somos ainda solitários, provavelmente é porque temos falhado em cultivar os nossos relacionamentos. A solidão daqueles que já conhecem a Deus e têm a igreja como espaço de convivência é uma opção. E os que optam pela solidão, os que não investem em amizades profundas, os que vivem trocando de amigos porque não sabem superar decepções ou não sabem aprofundar raízes, são pessoas que estão se abstendo de uma das maiores fontes de energia. Nós não fomos feitos para a solidão. Quando Deus olhou a nossa estrutura, ao criar o homem, Ele criou o homem perfeito, mas Ele olhou para o homem e Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Na nossa estrutura há uma necessidade de alianças. E nós precisamos desenvolver alianças. Há pessoas aqui que já tiveram muitos amigos, mas que hoje olham ao redor e não tem ninguém que as acompanhe há 10 anos, há 15 anos, que façam parte íntima da sua vida. E se nós vivemos essa vida de isolamento, nós, como eu falei, nós estamos nos abstendo de uma das melhores fontes de vigor, porque o amigo nos suporta, o amigo nos renova quando nós nos sentimos fracos. O escritor do livro de Provérbios, na sua sabedoria, no capítulo 27, versículos 9 e 10, ele diz assim, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Cordial vem de cordes, de coração. Você encontra doçura quando você tem um amigo que traz sempre um conselho de coração para você. O texto continua dizendo, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. É uma fonte de sabedoria esse texto aqui. O que ele está dizendo é, preserva as tuas amizades, aprofunda. Não abandones o teu amigo e nem o amigo do teu pai. Ou seja, desenvolva relacionamentos que transpõem gerações, invista nisso. Não seja desse tipo de pessoa que só recorre ao outro no dia da sua adversidade, porque talvez, irmão, no dia da sua adversidade não haja ninguém que te ame tanto para estar com você no meio da crise. Porque você não investiu, você não se tornou uma pessoa de aliança. O texto, a última expressão é, mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Amizades não são achadas. Amizades não são ganhas. Amizades, e principalmente alianças, são construídas. Construídas com o tempo, com o relacionamento, com a capacidade de perdoar, porque num relacionamento que tem que vencer o tempo, às vezes nós nos ferimos, nós nos decepcionamos, mas feliz aquele que consegue superar as adversidades para manter um amigo. Caleb tinha um amigo. Caleb podia chegar para Josué, os dois aqui já, não é? Com uma idade avançada, e conversar sobre sonhos que eles compartilhavam há mais de 40 anos. Certamente isso era uma fonte na vida dele e será na sua. A minha palavra é, saia da solidão. A Bíblia diz que aquele que vive isolado, e muita gente na igreja está cercado por uma multidão, tem muitos relacionamentos superficiais, mas continua vivendo na solidão porque não desenvolve raízes com ninguém. Vai descartando amigos, vai se ferindo e ferindo os outros. E quando olha ao seu redor, a quem tem? A ninguém. Às vezes só a sua família, e olhe lá. Se você está construindo a sua vida assim, ela não vai muito longe. E ela não vai ser tão boa quanto pode ser. Diga para o seu vizinho, faça amigos. Faça amigos de aliança. Amém? As nossas forças, elas se renovam quando nós
perseveramos em seguir ao Senhor. Esse é o testemunho de Caleb. No versículo 8 ele diz: meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Um dos segredos desse homem foi, desde cedo, irmãos, definir que a bússola da sua vida seria a vontade de Deus. Desde cedo, Caleb decidiu que ele não andaria pela correnteza, que ele não seguiria a voz da maioria, que ele não seria um oportunista, mas que ele procuraria sempre entender a vontade de Deus e andar por ela. Quando você decide andar pela vontade de Deus, quando a palavra de Deus tem um efeito determinador na sua vida, quando a palavra de Deus estabelece o seu caminho sempre, você anda por um caminho de vida. Como é importante que nós desenvolvamos essa coragem de tomar a decisão de dizer: eu vou perseverar em seguir o Senhor, eu vou andar pelo que Deus me diz, pela palavra que está escrita. E quando nós vivemos assim, perseveramos em viver assim, a cada manhã a gente tem um restart, a gente tem uma recarga. Sabe, no Salmo 1, a descrição de um homem bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às águas, cujas folhas não murcham e cujo fruto está sempre presente. Nós temos aqui a descrição de alguém que se renova como uma árvore plantada junto às águas, que o tempo não abate. Mas por quê? Porque esse homem teve uma decisão, ele decidiu que não andaria pelo conselho dos ímpios, que a sua companhia não seria os perversos, mas que ele viveria de acordo com a palavra de Deus. Na palavra de Deus ele medita dia e noite, ele toma as suas decisões a partir da palavra e ele persevera nisso. Todos aqueles que andam pela palavra são renovados pelo Senhor. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a corrente está nos levando para outro lado. Foi um dia decisivo na vida de Caleb, quando todo o povo de Israel, inclusive 10 grandes líderes, se levantaram contra Moisés, para dizer que aquela terra prometida, ela era inconquistável. E toda a nação se rebelou contra as profecias de que Deus havia falado. Mas Caleb, junto com Josué, seu amigo, eles se pautaram pela palavra de Deus. Eles perseveraram em seguir ao Senhor e por isso suas vidas foram sendo renovadas. A fidelidade renova as nossas forças. Amém? Nós temos as nossas forças renovadas quando há projetos celestiais, irmãos. Prestem muita atenção nisso, é muito importante. Quando nós perseguimos o cumprimento de promessas de Deus. Caleb, aqui no versículo 9, ele diz de uma promessa, ele fala de uma promessa. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos para sempre. Ele está fazendo com que Josué, seu amigo e líder, se lembre de que 45 anos antes, um profeta de Deus profetizou sobre a vida dele. Naquela ocasião em que Moisés enviou 12 espias para entrarem na terra de Canaã, e um deles era Caleb. Caleb andou pela terra e ele se afeiçoou a um monte que se chamava Kiriat Arba, e depois ficou conhecido como Monte Hebron. E quando ele volta e dá relatório de tudo que ele viu, Moisés é usado por Deus de uma forma profética, e Moisés diz a Caleb: aquele lugar onde pisou a planta dos teus pés, aquele lugar que você viu e encheu seus olhos, aquele lugar no qual você sonhou em estabelecer a sua família, aquele lugar vai ser seu um dia. Foi uma promessa, e esse homem guardou a promessa no coração. O tempo não apagou a promessa. Esta mensagem
continua no próximo domingo. Quem de nós não quer se renovar? Apesar do tempo passar, ver as nossas forças novas em Deus, há segredos, como você está ouvindo pela palavra. Uma das chaves é nós escolhermos os relacionamentos corretos. Como é importante ter amigos de fé, pessoas que creem no Senhor, que nos estimulam, que nos ajudam a vencer os obstáculos, mas não apenas do ponto de vista natural. Gente que injeta fé em nosso coração, que entra conosco em concordância quando temos que vencer desafios, lutas, guerras. Caleb tinha um grande amigo e certamente isso foi muito importante na vida dele. É aí que entra a importância da igreja. O que é a igreja? A igreja é um lugar de comunhão, um ambiente onde nós fazemos amizades, desenvolvemos relacionamentos que vão edificar a nossa fé e nos ajudar a chegar onde queremos. O outro segredo é ter um compromisso com a palavra de Deus. Primeiro, conhecê-la e, conhecendo-a, levar a sério, colocar toda a nossa confiança nela. Porque quando nós estamos firmados na palavra, somos como aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí podem vir as chuvas, os ventos, pode passar o tempo, mas a sua casa permanece firme. Tomara que você tenha recebido isso no seu espírito e decida que vai viver essa vida com Deus, essa vida de compromisso, essa vida de relacionamentos, de alianças e, acima de tudo, submissa ao senhorio de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Quero incentivar você a procurar uma igreja séria. Nessa cidade, certamente, há muitas igrejas que se preocupam em transmitir a palavra com fidelidade e nós, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, somos uma delas e queremos que você conheça esse ambiente de fé. Então, faço aqui o convite para que você venha. Os nossos cultos principais acontecem aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. E o nosso templo fica à Rua Japurá 829, no Ipiranga, bem pertinho da Avenida Dom Pedro I. Nós vamos ficar muito felizes em receber você aqui para juntos crescermos na fé e renovarmos as nossas forças, como fazia Caleb. Antes de me despedir, eu quero orar por você, abençoar a sua vida e a sua família. Se você pode crer comigo, feche seus olhos e, num gesto de fé, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos buscar a Deus juntos. Meu Pai querido, eu sei que Tu estás com os Teus ouvidos atentos a todo aquele que Te busca com fé. E há milhares de pessoas agora, Senhor, orando comigo e pedindo que o Senhor renove as suas forças. Aquilo que ouvimos da palavra torna uma verdade no coração de todo aquele que crê, Senhor, daquele que decide andar contigo pela Tua palavra, daquele que decide ser fiel. Eu peço também pelos que estão sofrendo, pelos enfermos, pelos encarcerados, os solitários. Enfim, Senhor, estende a Tua mão sobre aquele que Te busca e manifesta Tua graça e Teu amor agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já marco o encontro com você aqui pela TV para mais um Passo de Fé no próximo domingo. E esperamos você e sua família aqui em nossa casa. Deus o abençoe ricamente. Estamos ao final de mais um programa e ainda gostaria de convidá-lo a estar conosco em um dos nossos cultos. Se você não é da cidade de Ribeirão Preto, nós temos ligados a nós outras igrejas nas cidades da região. E você pode acompanhar agora os telefones e endereços aí no seu vídeo. Vá a uma igreja próxima a você e leve a sua família. Ali você será muito bem-vindo e encontrará um ambiente de amor, de comunhão e edificação. Que o Senhor abençoe você e sua casa. Que vocês tenham uma semana próspera, repleta de novidades de vida. E no próximo domingo nos encontraremos novamente em mais um Passo de Fé.